Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Dando sequência aqui à nossa série de vídeos, Sprint Final B42, passemos para o nosso último vídeo, certo? Na nossa série de dicas de 24 dicas, faremos aqui a nossa dica de número 23. Especificamente aqui dentro da disciplina de Direito do Trabalho, falar sobre o contrato de trabalho intermitente, certo? Então, primeiro ponto, gente. Trouxe aqui um mapa mental para que nós possamos analisar. Primeiro ponto, quando a gente analisa lá dentro da CLT, a gente tem algumas formas de fixação do contrato de trabalho. A regra é que o contrato de trabalho ele é feito por prazo indeterminado. Então, em regra, ele é feito para ficar durando. Entendeu? Tanto que a gente tem um instituto, por exemplo, do aviso prévio, que quando uma das partes tiverem ali a intenção de rescindir aquele contrato, tem que avisar previamente, sob pena de pagar uma multa, inclusive. Só que existem algumas hipóteses também de contrato de trabalho por prazo determinado. E eram essas as duas grandes espécies que nós tínhamos antes da reforma trabalhista. Só que a reforma trabalhista criou aqui uma terceira modalidade, digamos assim, uma modalidade específica de contrato de trabalho. Então, sim, é uma relação empregatícia, certo? É uma relação empregatícia, tanto que está aqui, ó, certo? Só que é uma relação empregatícia meio que sui generis. E vocês vão ver que, apesar de ser considerada como relação de emprego, alguns dos requisitos aqui, notadamente um requisito que configura a relação de emprego, ele é meio que relativizado, ou meio que, entre aspas, ignorado, certo? Mas o ponto é, no contrato de trabalho intermitente, o que é que acontece? A pessoa, com subordinação, então existe subordinação, mas de maneira não contínua, certo? Não há continuidade, não há habitualidade. E aqui é uma das diferenças quando a gente pensa na relação de emprego comum. Porque quando nós pensamos na relação de emprego comum, a gente tem o quê, ó? Para configurar a relação de emprego, a pessoalidade, a subordinação. Pessoalidade, subordinação, não eventualidade. E a onerosidade. De forma clássica aqui, óbvio. Dá para aprofundar bem mais isso aqui. Do contrato de trabalho intermitente, a gente não tem isso aqui, ó. Na verdade, é eventual. O próprio nome traz, é intermitente. Então, você fica em períodos de atividade, em períodos de inatividade. E veja, eu posso aplicar o contrato de trabalho intermitente independentemente do tipo de atividade desenvolvida pelo empregador. O que a CLT nos traz é isso, qualquer tipo de atividade, salvo para atividade específica de aeronauta. Certo? Aqui é a literalidade da CLT. Salvo a atividade de aeronauta, porque tem uma previsão, uma legislação específica, não necessariamente prevendo um contrato de trabalho intermitente para o aeronauta, mas como é uma atividade específica, tem uma lei específica que rege. Então, diante desse contexto, gente, vamos entender aqui cada ponto. Então, só para a gente fixar, o contrato de trabalho intermitente, certo? É esse contrato que, apesar de ter subordinação, ele não é contínuo, não é habitual, ele é eventual. Você tem ali períodos de atividade e períodos de inatividade. E nesse contexto, o artigo 452A traz ali as regras, certo? Para o contrato de trabalho intermitente. Então, o primeiro ponto é uma relação de emprego. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, ele precisa ser escrito. É um contrato de trabalho que tem que ser escrito. Outra diferença, quando a gente estuda o contrato de trabalho, ele pode ser verbal, certo? Verbal ou expresso, certo? Oral ou escrito, ele pode ser. Nesse caso aqui do intermitente, necessariamente ele precisa ser escrito. Então, o contrato de trabalho intermitente tem que ser escrito. E ele tem que conter o valor da hora, certo? Ele tem que conter o valor da hora de trabalho. Por quê? Geralmente, esse tipo de empregado aqui, que tem um contrato de trabalho intermitente, ele vai ser convocado ali pelo empregador para trabalhar em um dia específico, 4 horas, 3 horas, não sei. Então tem que ter o valor da hora. Lembrando que o valor dessa hora do contrato de trabalho, ela não pode ser inferior à hora do salário mínimo, certo? Não pode ser inferior à hora do salário mínimo, ou não pode ser inferior à hora devida aos que exercem a mesma função, intermitente ou não. Então vamos supor que é para você exercer uma função de garçom. E tem um garçom lá na empresa que tem um contrato de trabalho indeterminado. E ele recebe, um exemplo, R$20 por hora. Certo?
o valor da sua hora tem que ser R$ 20. Ah, mas eu sou intermitente. Não importa, certo? Ou não pode ser inferior ao salário mínimo, ou não ser inferior à hora paga para as pessoas que trabalham ali naquela mesma função, sendo intermitente ou não. Isso é importante. Não importa se é ou não intermitente aqui, entendeu? Para a definição dessa hora. E aí, pensando no contexto do trabalho intermitente, a CLT traz uma série de regras. E aqui é um tema que eu julgo possível de cair em prova por conta da série de detalhes, certo? Da série de detalhes que nós temos. Então, primeiro, como nós vimos, você vai ser ali contratado, mas você não exerce esse trabalho de forma habitual, contínua. Na verdade, você fica ali meio que em stand-by, certo? Em stand-by. E aí, quando a pessoa precisa, quando o empregador precisa, ele vai te convocar. E aí, nesse contexto, que a gente tem regras. Então, primeiro ponto, ó, a convocação tem que ser feita por qualquer meio eficaz, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Então, WhatsApp, e-mail, SMS, ligação, qualquer meio eficaz. Você tem que comunicar, convocar. Só que essa convocação tem que ter uma antecedência mínima de 3 dias corridos. Então, da data da convocação para a data do efetivo trabalho, que você vai de fato trabalhar, tem que ter 3 dias, pelo menos 3 dias corridos, certo? Recebida a convocação, aí o empregado recebe a convocação. A partir do momento que ele recebe, ele tem um dia útil. Ó, a diferença. Para convocar, 3 dias corridos, no mínimo, certo? De antecedência. Quando você recebe a convocação, você tem um dia útil para se manifestar após receber a convocação, certo? Um dia útil. Se você nada diz, nada fala, a convocação aqui vai ser tida como recusa, como recusada. Então, se você se mantém inerte, recusado. Só que você pode expressamente recusar ou aceitar. Por isso que eu queria falar sobre isso. Ó. Eu disse que é considerado contrato de trabalho, relação de emprego, mas um pouco diferente. Por quê? Primeiro que ele é eventual, certo? Não contínuo. E essa subordinação, apesar de a legislação dizer lá nos parágrafos que essa recusa, essa possibilidade de recusar, não afasta a subordinação, na prática a gente sabe que isso aqui acaba sendo mitigado. Então, sim, recebi a convocação, tenho um dia útil para me manifestar. Se eu nada disser, o meu silêncio ele vai ser interpretado como recusa. Então, se nada for dito, o silêncio ele é interpretado como recusa. Ou então você pode recusar também expressamente, ou então aceitar, no prazo de um dia útil. Certo? Então, beleza. Se eu nada disse, recuso. Se eu expressamente recusei, pronto. Certo? Se eu aceitei, ok. Aí eu vou exercer o trabalho lá nos dias que eu fui convocado. Um ponto que eu até coloquei aqui, ó, a recusa ela não descaracteriza a subordinação. Essa possibilidade de recusar não descaracteriza a subordinação. É isso que a legislação traz. Só que a gente sabe que na prática, essa subordinação, que é um elemento da relação empregatícia, ela acaba sendo meio que mitigada. Mas o que a lei traz é isso aqui. Aí o ponto é, aceitei a oferta. Aceita a oferta. Se uma das partes descumprir o que foi pactuado de maneira injustificada, haverá o pagamento de uma multa correspondente a 50% da remuneração que ele receberia. Vamos supor, no exemplo que eu dei lá inicialmente, o valor da hora era R$20. Aí ele foi convocado lá com os dias tudo certinho, aceitou para trabalhar sexta, sábado e domingo. Um exemplo. Para trabalhar 3 dias em cada dia aqui. 9 horas no total. Logo, daria o quê? Se a hora está de R$20, ele receberia naquele período R$180 a título de remuneração. Vamos supor que o empregador lhe convocou com os 3 dias de antecedência, 3 dias corridos, você aceitou. Aí você, de maneira injustificada, não comparece. Haverá o pagamento de uma multa de 50% do valor da remuneração cabível para aquele período. O período convocado, nesse caso aqui, R$90. Essa multa ela tem que ser paga em 30 dias, mas pode haver a compensação da multa nesse mesmo prazo. Então, depois que houve aqui essa recusa, esse descumprimento injustificado, a gente pode resolver isso aqui de duas formas. Multa de 50% no prazo de 30 dias, ou no mesmo prazo de 30 dias, fazer a compensação. Então, ele não ficou aqui uma multa de R$90, aí vamos supor que
10 dias depois eu convoquei novamente para ele exercer um trabalho, vamos supor que a remuneração por aquele período seria de R$ 400. Eu vou e subtraio esses R$ 90. Faço a compensação dentro de 30 dias, certo? Então tenha muito cuidado com esses dois prazos aqui, ó. O prazo de convocação e o prazo para aceitar a convocação. E muito cuidado também com esse prazo aqui em relação ao percentual da multa e o prazo para pagamento da multa. Lembrando que o período de inatividade não é considerado tempo à disposição. É justamente esse o viés aqui do contrato intermitente. Você fica ali alternando entre períodos de atividade e períodos de inatividade. Nos períodos, por exemplo, aqui, ó, ele foi chamado para trabalhar sexta, sábado e domingo, 3 horas em cada dia. O restante dos horários desse dia e os outros dias, a quarta, a quinta, a segunda, ele estava inativo. Primeiro, esse período de inatividade não é considerado tempo à disposição, certo? Não é considerado tempo à disposição. Ele pode, inclusive, trabalhar para outros, não tem nenhum problema. Ele pode ter, sei lá, 5 contratos intermitentes com pessoas distintas, não tem nenhum problema, entendeu? Então, é parecido com o contexto aqui, é como se fosse um sobreaviso, mas não literalmente um sobreaviso, porque no sobreaviso você está ali à disposição da pessoa, certo? Aqui não, aqui você não está. Essa inatividade não é tempo à disposição. Você, inclusive, pode trabalhar para o outro. E, como eu disse, aqui, na verdade, diante do contexto que a gente vive, de muita informalidade no Brasil, eu acho que tentou aqui criar uma hipótese aqui meio que sui generis para tentar resguardar alguns tipos de direitos. Não estou falando que foi feito da forma mais correta possível, que é um instituto perfeito, mas talvez ele resolva algum tipo de problema. E direitos trabalhistas. Aqui tem direito, aqui faz jus o trabalhador intermitente. Ó, no final de cada período, então ele vai receber o pagamento, não é mensal, não é quinzenal, é ao final de cada período. Ele não é convocado para exercer um determinado trabalho durante um determinado período. Ao final de cada período, ele tem que receber imediatamente. E no recibo de pagamento tem que estar lá discriminadas essas verbas. Primeiro, a remuneração pactuada. Primeiro ponto, a remuneração pactuada. Por exemplo, no exemplo que eu dei aqui seria o quê? R$ 180, certo? Férias proporcionais com 1/3. Como ele não tem aquela ideia de trabalhar o ano todo, período aquisitivo, para no outro ano tirar as férias, a cada período que ele vai trabalhando já faz esse cálculo aqui das férias proporcionais com o adicional de 1/3. Também o 13º proporcional, o descanso semanal remunerado e adicionais legais. Então ele vai receber aqui os R$ 180 a título de remuneração e essas outras parcelas imediatamente. E no recibo de pagamento que ele receber, essas parcelas, cada uma tem que estar discriminada. Então, ó, o que for remuneração lá, o que for o valor a título de férias com 13º, com 1/3, 13º, o descanso semanal remunerado e adicionais legais. Vamos supor que seja uma atividade perigosa. Então tem lá os 30% de adicional, certo? Sobre a remuneração. Já recebe de forma geral. Agora, tenha cuidado com esse ponto aqui, ó. Além desses direitos aqui, ele também tem direito ao depósito de FGTS e contribuição previdenciária. Só que tem uma diferença em relação a isso aqui. Essas verbas aqui, ó, ele recebe a cada período que ele trabalha, ele recebe de maneira imediata. Pagamento imediato, e cada uma vai ser discriminada. Depósito de FGTS e contribuição previdenciária também. Então, o empregador tem que fazer o depósito do FGTS no percentual de 8%. E também fazer o pagamento da contribuição previdenciária, do encargo previdenciário. Só que tem uma diferença. Aqui a base de cálculo deles vai ser o valor pago no mês. Então é o seguinte, no que tange ao FGTS e contribuição previdenciária, mês a mês, vê ali quantas vezes ele foi e trabalhou, certo? Quanto é que ele recebeu no geral, certo? Todos os valores pagos naquele mês, e aí o empregador faz o recolhimento do FGTS e da contribuição previdenciária e tem que fornecer um comprovante. O que eu quero falar, vamos supor, o mês tem 4 semanas, né? Vamos supor que ele foi lá 4 períodos. Na primeira semana ele trabalhou 2 dias, recebeu R$ 80. Na primeira semana ele recebeu 100, na segunda 80, na terceira ele recebeu 150, na quarta semana ele recebeu 200. Perceba que em cada semana, quando ele for terminando os períodos dele de trabalho, certo? Se foi aqui 2 dias, 3 dias, não sei, tem que ver como foi feita a convocação, isso aqui ele já recebe de forma imediata. O FGTS e a contribuição previdenciária, quando chega no final do mês, o empregador chega aqui e soma, ó,
Pera aí, quanto foi? Ele trabalhou 100, 180, 280, 330, 530. Então ele recebeu aqui 530 no total, certo? 530 no total. Aí ele vai pegar agora e fazer o cálculo do FGTS da contribuição previdenciária com base no valor mensal. Então essas parcelas são de forma imediata, ao término de cada período. FGTS e contribuição previdenciária tem como base de cálculo esses valores mensais, tá bom? Além disso, após 12 meses, ele tem direito a férias de um mês, nos 12 meses subsequentes. Só que você vai me dizer, mas peraí, não tem muito sentido, porque na verdade o intermitente já fica nesse contexto de períodos de inatividade e períodos de atividade. As férias aqui significam o seguinte, a cada período de 12 meses, no mesmo empregador, trabalhando como intermitente, nos outros 12 meses, durante um mês, ele vai ter férias. E como é que funciona as férias aqui no intermitente? Significa que ele não vai poder ser convocado pelo empregador, no qual está de férias. Mas, por exemplo, se ele tem contratos intermitentes com outras pessoas, ele pode ser convocado. Entendeu? Então, assim, é esse o contexto aqui do trabalho intermitente. Artigo 452A. É esse único artigo que trata sobre, certo? E aqui são as observações. Lembrar, contrato escrito, necessariamente escrito. Esses dois prazos que são importantes, a multa de 50%, os direitos trabalhistas que são assegurados. Para fins de fixação, vamos fazer aqui uma questão aplicada pela FGV no ano de 2022, na UAB. A churrascaria Boi Gordo tem movimento variado ao longo dos diversos meses do ano. A variação também ocorre em algumas semanas, razão pela qual decidiu contratar alguns empregados por meio do chamado contrato intermitente. Diante disso, esses pretensos empregados ficaram com dúvidas. Então aqui eles estão com dúvidas sobre como funciona aqui esse contrato intermitente. E consultaram você como advogado para esclarecer essas questões. A partir desse contexto, qual o esclarecimento correto? Vamos analisar cada um. A. O tempo de resposta do empregado em relação à convocação para algum trabalho é de um dia útil para responder ao chamado. E o silêncio gera presunção de recusa. Exatamente. O tempo de resposta do empregado em relação à convocação para algum trabalho é de um dia útil para responder ao chamado. E o silêncio gera presunção de recusa. Sim. O silêncio importa recusa. Lembrando que o tempo para ele responder é de um dia útil e a antecedência mínima de convocação, 3 dias corridos. Antecedência mínima de quê? Entre a convocação, certo? E o efetivo trabalho. E o efetivo trabalho a gente tem que ter pelo menos, no mínimo, 3 dias corridos. Certo? No mínimo 3 dias corridos. Letra B. O empregador poderá convocar o empregado de um dia para outro, sendo a antecedência de um dia útil, portanto, não, acabamos de ver, 3 dias corridos. Para o empregado, existe um limite de recusas por mês. Extrapolado o limite de 3 recusas no mês, considerará-se-á rompido. Não. Como nós vimos, ele pode recusar. Essa recusa não descaracteriza a subordinação do contrato. Não existe esse limite, só pode recusar tantas vezes. Não, ele pode recusar. Pode recusar, entendeu? Se não for conveniente, se ele, por exemplo, se ele tem 4 ou 5 contratos intermitentes e para aquele período que um empregador chamou, o outro já tinha também convocado com uma proposta melhor, ele pode recusar. E a letra D diz que o contrato intermitente pode ser tácito ou expresso, verbal ou escrito. Tácito não, verbal não. Ele tem que ser escrito e, por óbvio, sendo escrito, será expresso, porque a vontade vai estar expressamente ali fixada no contrato, certo? Então, gente, essa foi a nossa dica de hoje. Contrato de trabalho intermitente, artigo 452A da CLT. Dica importante, dê uma olhada depois com mais calma. E é isso, espero que tenha feito sentido para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos assim publicados. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.